Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero cumprimentar os irmãos da Igreja Semear, você que está acompanhando o vídeo. Meu desejo nesta hora é que possamos estudar a palavra do Senhor e compartilhar um texto que Deus falou ao meu coração. Eu estou aqui num local aberto, mas acredito que um pouco do vento aí não vai atrapalhar o áudio para você me ouvir. Eu quero que você, nesta hora, abra sua Bíblia, se você está com ela aí, no livro A Carta de Paulo a Filemon. Eu vou te ajudar a encontrá-la. Fica um livro antes, então, de Hebreus. É o livro que antecede a carta aos Hebreus, né? Que Paulo escreve a Filemon. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu convido você a nós lermos Filemon. É apenas um capítulo, nós vamos ler o livro todo, né? Porque é apenas um capítulo. Então eu convido você a seguir, se você está com a sua Bíblia aí, verso 1. Diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberam a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço. E até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E você se observou, é uma carta justamente apresentando uma pessoa e solicitando de uma maneira especial a respeito da vida desse homem chamado Onésimo. O destinatário da carta era Filemon, um homem que tinha uma propriedade, possivelmente tinha outros servos, e aqui nós temos então um texto que manifesta o que de fato é o reino de Deus e principalmente o poder do Evangelho. Então eu quero compartilhar, sendo muito sucinto e objetivo, eu quero compartilhar com a igreja a respeito desse poder maravilhoso do Evangelho de Cristo. Esse é o tema que nós então estudaremos.
O texto nos mostra, em primeiro lugar, algo que somente o poder do Evangelho pode produzir. Ele manifesta uma transformação. Se você observou, Paulo ele é prisioneiro e está, assim, preso porque anunciava Cristo, preso porque foi perseguido, e na prisão ele conhece um homem chamado Onésimo. E essa relação começa de uma maneira que eles estavam ali cumprindo uma pena, e Deus manifesta através da vida de Paulo, então, a experiência de transmitir e poder anunciar o Evangelho de Cristo. E o texto mostra que Paulo fica conhecendo a história de Onésimo. E Onésimo era um escravo que trabalhava para Filemon. E esse escravo chamado Onésimo fugiu de Filemon, fugiu da sua propriedade. Possivelmente, Onésimo tenha causado algum prejuízo para Filemon. O texto diz assim que Onésimo está preso e possivelmente a pena dele já estava terminando ou alguma coisa assim, e Onésimo seria agora um homem que estaria em liberdade, mas algo ainda o prendia. Onésimo ele tinha fugido do seu senhor Filemon, mas Onésimo experimentava uma angústia muito grande. E é sobre esse ponto que eu quero destacar. Onésimo possivelmente causou um prejuízo, causou de repente um roubo, ele fugiu e como fugitivo ele sempre estava com o coração angustiado. É interessante perceber que essa é uma manifestação do pecado, né? O pecado ele sempre promove a angústia e ele causa também essa manifestação de fuga. Muitas vezes nós vemos na palavra de Deus pessoas que quando erraram, elas fugiram. Não foi assim com Adão e com Eva, nossos primeiros pais, né, que fogem da presença de Deus, ou querem fugir pelo menos, né? E nós temos como Jonas também, o profeta fujão, né? Quando ele foge da presença de Deus. A fuga é uma manifestação do coração do homem quando ele não consegue confrontar o próprio erro, ele não consegue confrontar ou ser confrontado pela verdade, pela palavra de Deus, pelo aquilo que é correto, não é assim? E é interessante que o texto nos mostra essa postura de Onésimo, uma fuga, mas essa fuga durou por um tempo. A graça de Deus se manifestou sobre a vida de Onésimo e Deus, através do apóstolo Paulo, alcançou a vida de Onésimo. Aquele que era um homem que estava sendo fugitivo, aquele que fugia do seu próprio erro, é alcançado e encontrado pela graça de Deus através agora do apóstolo Paulo. Esse encontro foi especial, esse encontro foi um encontro onde o apóstolo Paulo compartilha do Evangelho de Cristo, e aquilo que era então um homem, a situação que era uma situação de fuga, agora manifesta uma transformação. O texto diz assim que o apóstolo Paulo envia uma carta dizendo: Filemon, receba Onésimo. Eu fico pensando a respeito de como estava o coração de Onésimo quando ele se dispõe a voltar para encontrar seu ex-patrão, o seu ex-senhor. Você imagina como é que é essa situação? Antes ele estava fugindo e agora ele está disposto a voltar e até mesmo, se for o caso, ter que restituir o tempo que ele estava em dívida com o seu senhor. Esse é um agir sobrenatural de Deus e eu creio que Onésimo só estava fazendo isso porque enquanto ele fugia, o coração dele estava muito angustiado. Mas quando o Evangelho de Deus o encontrou, o alcançou, mesmo ele tendo que enfrentar o seu ex-patrão, ele enfrentava porque o Evangelho promoveu paz e graça sobre o seu coração. O encontro então com o seu ex-patrão não seria pesado, ele estava com a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. E é nesse aspecto que eu quero mencionar, o Evangelho ele transforma as nossas vidas. Muitas vezes o pecado, ainda que seja um pecado, seja qual for o nível, se nós não estamos sintonizados com Deus, ele provoca em nós uma angústia, ele provoca no nosso coração, inclusive uma fuga da presença do Senhor.
É interessante porque muitas vezes nós fugimos da presença do Senhor, até mesmo sem notarmos. Fugimos porque às vezes a gente deixa de estar atento à palavra do Senhor e a gente diz assim, amanhã eu vejo isso, amanhã eu leio, amanhã eu oro. E é interessante que essa é uma prática que nós temos e que muitas vezes manifesta uma fuga. E eu posso com certeza afirmar, o poder do Evangelho quer nos transformar, como já transformou, e eu creio que nas nossas vidas nós podemos relatar testemunhos do que foi ser transformado por Deus, mas Ele quer transformar nossas vidas diariamente. Que você não deixe que nada o retire da presença do Senhor. Essa fuga de Onésimo foi o tempo onde ele não tinha Cristo. Após encontrar o Evangelho da graça, do amor de Cristo, da cruz, ele experimenta uma transformação e o coração dele está disposto a encontrar o seu ex-patrão e até mesmo restituir aquilo que ele de repente estava devendo, né? O tempo de serviço, aquilo que ele precisava restituir. Esse evangelho é o evangelho transformador. Que você possa experimentar, que nós possamos todos os dias nos lembrar que esse evangelho é que nos transforma. A nossa condenação, a nossa culpa do pecado, ela nos aprisiona, ela nos angustia. E mesmo você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, se você não fizer todos os dias, na sua mente, no seu coração, esse exercício, essa devocional de colocar o seu coração na presença do Senhor, você pode ainda ficar angustiado, ficar sobrecarregado, porque o pecado ele traz isso sobre as nossas vidas. E o pecado pode ser qualquer coisa quando nós não estamos sintonizados com o Senhor. Isso é muito real e muito também sutil na nossa caminhada cristã. O texto mostra que a graça do Senhor o alcançou. Que graça maravilhosa! O texto menciona que essa graça foi uma graça que agora ela se manifesta maior que os erros de Onésimo. Onésimo tinha prejudicado, mas Paulo apresenta o Evangelho e o Evangelho da cruz de Cristo promove arrependimento na vida de Onésimo. Quando ele se depara com o amor de Cristo, derramado através da sua vida e do seu sangue na cruz, Onésimo se arrepende da sua prática, se arrepende dos seus erros e se entrega a Jesus Cristo. Esse é o amor gracioso de Deus, essa é a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. É quando nós entendemos o poder do Evangelho, é quando nós entendemos o quanto que somos amados por Deus, mesmo nós sendo culpados, mesmo nós sendo pecadores. E essa graça que alcançou a vida de Onésimo. Essa graça ela é maravilhosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você tem experimentado essa graça aí na sua caminhada, essa graça que todos os dias te faz colocar os seus joelhos no chão, o seu coração prostrado dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou, mesmo eu não merecendo. E ao mesmo tempo essa graça que move o nosso coração agora a termos uma nova postura, um arrependimento que promove agora uma nova postura e inclusive um encorajamento para viver aquilo que é correto, aquilo que é o padrão de Deus. Onésimo volta disposto a estar ali trabalhando com o seu ex-patrão, a estar de volta naquilo que ele precisava então agora manifestar verdadeiramente uma mudança de vida. Essa graça que nos alcança, ela é maior do que os nossos erros. Mas essa graça é para que nós possamos agora experimentar uma nova vida, uma vida de gratidão, de temor, de santidade na presença do Senhor. A culpa do pecado oprimiu a vida toda de Onésimo nessa fuga. A graça restabeleceu a paz, promoveu o arrependimento e trouxe a reconciliação também, agora entre Onésimo e Filemão. Nós podemos notar também que Filemão possivelmente ficou admirado recebendo essa carta. E a vida de uma pessoa que tem o Evangelho de Cristo é tratado por Deus, né? Filemão também recebeu essa carta e deve ter observado, eu vou reagir em amor a Cristo, não pelas minhas convicções. Se fosse analisar humanamente, ele poderia dizer, não, jamais vou perdoá-lo, jamais vou, de repente, dar essa chance a ele. Mas porque era um servo de Deus, o texto diz que Paulo escreve a ele como filho, e ele então recebe essa carta de uma maneira que manifesta o amor de Cristo sobre a sua vida. Eu quero destacar então, através desse texto,
a manifestação dessa graça que se faz presente nas nossas vidas. Que Deus possa fazer com que o seu coração possa todos os dias reconhecê-lo. Ele preparou um plano para alcançá-lo. Olha o que aconteceu aqui. Deus manifestou então a sua providência para que Paulo, que era pai na fé de Filemão, pudesse ter um encontro na prisão com Onésimo, que era um escravo fugitivo. Não é muita coincidência? A palavra é providência de Deus, né? Deus, quando tem um plano em alcançar um filho seu, ele move as pessoas. E ele moveu Paulo para encontrar Onésimo, esse encontro preparado por Deus para que ele pudesse ser abençoado, alcançado pelo Evangelho. E eu faço essa pergunta: quem Deus tem colocado na sua caminhada para sempre estar dizendo a respeito do Evangelho, trazendo você a importância, a lembrança a você do momento devocional, para você estar orando pela palavra, orando e lendo a palavra de Deus? Quem Deus tem colocado na sua vida para convidá-lo a sempre estar na igreja? Saiba de uma coisa: você é parte do processo desse amor, desse plano maravilhoso de Deus sobre a sua história. As pessoas que estão à sua volta, que têm colocado o seu coração, a sua vida na presença do Senhor, são manifestações do amor, da providência do Senhor para que você possa estar sendo abençoado. Então, valorize quem está aí à sua volta, valorize todas essas manifestações do amor, do poder de Deus. Deus coloca pessoas certas na hora certa para que nós tenhamos o nosso coração transformado no poder do Senhor. Deus preparou tudo isso para que esse evangelho gracioso se manifestasse. Eu quero concluir dizendo então, esse poder do evangelho transforma as nossas vidas. Que você possa experimentar hoje a paz, a alegria que só procede do evangelho de Cristo. Você já experimentou de fato um arrependimento verdadeiro, de uma maneira que você possa dizer: como é bom hoje, mesmo passando por adversidades, experimentar da paz de Cristo? É especial demais uma pessoa experimentar dessa paz, essa paz que só o Evangelho pode promover. E como que ele promove? Através de uma ação espiritual nas nossas vidas, promovendo uma transformação de dentro para fora. O Senhor Jesus deseja que você seja transformado diariamente, todos os dias, né? Diariamente, de dentro para fora, que o seu coração tenha desejo pelo Senhor. Onésimo teve um encontro com Cristo na prisão. Onésimo foi transformado de um homem fujão, de um homem que possivelmente tinha sido um ladrão, em um homem agora transformado, um homem agora visitado por Deus, um homem que agora fazia parte da família da fé. Esse é o poder do Evangelho, que inclusive reconcilia circunstâncias que a sociedade não entende. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, que transforma pessoas que eram inimigas em reconciliadas e fazendo parte do processo, né? Como igreja militante da família de Deus, porque nós estamos caminhando para estarmos com o nosso Senhor um dia juntos eternamente. Só o poder do Evangelho para transformar aquilo que é intriga, inimizade, em reconciliação. Esse Evangelho que transforma o nosso coração, e quando nós nos arrependemos, nós podemos experimentar uma mudança verdadeira que vem de Cristo. O meu desejo é que você possa todos os dias valorizar a presença do Senhor e pedir ao Senhor que possa na sua vida produzir frutos de arrependimento. Eu quero destacar dizendo aqui que me chamou a atenção é que Onésimo realmente foi transformado pelo poder de Deus, realmente entendeu o Evangelho. Filemão também, o texto diz assim que ele foi encorajado a receber em amor a Cristo. Que Deus possa fazer com que o nosso coração, todos os dias, nas nossas vidas, produza esse arrependimento, crendo que o Senhor nos alcançou para isso. O Senhor te alcançou para que você possa reproduzir na vida de outros o que Ele fez na sua vida. Graça, Evangelho, restauração, oportunidade quando ninguém mais daria oportunidade. Que o Senhor Jesus possa cuidar do seu coração, sustentar a sua vida todas as manhãs, todos os dias. Eu quero orar por você e quero pedir para que na sua semana, hoje, começando domingo, você possa se lembrar que poder que tem o Evangelho de Cristo.
Nos nossos dias, falar do Evangelho parece que, infelizmente, às vezes as pessoas têm coceira no ouvido, porque o Evangelho ainda não fez sentido na vida dessas pessoas. Mas quando o Evangelho faz sentido, promove transformação, restaura, reconcilia, que você seja uma pessoa sensível à voz do Senhor e que Deus cubra a sua vida e sua família. Oremos então. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor pelo poder transformador do Evangelho. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque assim como o Senhor relatou na Tua palavra, registrada, o Senhor transformou um homem que estava angustiado, oprimido, um homem que estava em fuga, o Senhor fez dele um homem pertencente à Tua família da fé. Assim também foi conosco, Senhor. Nós estávamos fugindo do Senhor, nós estávamos sempre na contramão dos Teus propósitos, mas um dia o Senhor nos alcançou. E também, assim como o apóstolo Paulo se propôs a pagar, ó Deus, se fosse necessário, o Senhor Jesus pagou na cruz o preço dos nossos pecados. O Senhor se entregou na cruz de uma maneira que os nossos pecados, que não tinham condições de ser pagos, o Senhor pagou naquela cruz. Senhor, faça que nas nossas vidas, na vida do Teu filho, da Tua filha, todos os dias tenha sentido essa mensagem do Evangelho e que nós agora, através desse preço pago por Cristo na cruz do Calvário, possamos experimentar uma vida transformada, uma vida de servos de Deus, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de obediência, de santidade. Senhor, eu lhe peço, esse é o desejo do meu coração, santifica-nos a cada dia como igreja, Senhor, faz de nós sensíveis à Tua voz, que o Evangelho não seja apenas uma religião, mas seja uma transformação de vida diária sobre a nossa história, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos e nos ajude como igreja a caminhar. Eu suplico ao Senhor, aviva a vida do Teu Filho, para que o Evangelho do Senhor Jesus se manifeste a cada dia, o arrependimento se manifeste sobre nós, todos os dias nas nossas faltas, para que possamos manifestar o Teu poder e a Tua presença, ó Senhor Jesus. Essa é a minha oração, meu desejo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós assim oramos em Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero terminar esse vídeo dizendo, nós estamos impedidos de nos reunirmos. Agora, com a graça de Deus, nós estamos orando pela cidade de Uberlândia, estamos orando nas quartas-feiras pelas famílias da Igreja Semear. Claro que esse momento na quarta-feira é para estarmos juntos. Estamos orando toda semana, todos os dias, mas eu convido você na quarta-feira a participar. Coloque o seu pedido de oração hoje também aí no grupo da igreja para nós orarmos. Coloque, se for o caso, também no próprio YouTube para nós orarmos por um pedido especial de oração. Estamos orando pela nossa cidade, orando pela Igreja Semear. Se você também tem participado das transmissões, que você coloque sempre lá um sinalzinho, um joinha lá que você está participando, tá bom? Nossas contribuições estão sendo feitas por depósito, por transferência, você já está acostumado, que você participe conosco nesse tempo também tão importante, tá bom? Nós estamos orando pelas famílias, que Deus coloque no seu coração desejo de orar por cada família da nossa igreja e que Deus cubra a sua vida de paz. Deus o abençoe, uma excelente semana a todos.